Boa noite, irmãos. Saudade de todos vocês. Aqui na torcida para que tudo se restabeleça novamente, as atividades da igreja voltem e a gente possa cultuar a Deus juntos, em união. O Vinícius vai fazer uma oração para a gente iniciar o culto de hoje. Boa noite, irmãos. Vamos orar, levar nossa mente para Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por essa oportunidade de estar podendo falar contigo, Pai. Por essa oportunidade de estar podendo ouvir a Tua palavra, Pai, aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor possa vir usar o pastor, estará ministrando nos nossos corações. Que o Senhor use a boca dele para falar aquilo que o Senhor tem para nos falar, Pai. Que o Senhor possa agir com o Seu Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. E todos nós, aqueles que estão assistindo o culto, aqueles que estão no nosso meio, aqueles que não são visitantes, Pai. Que o Senhor possa falar com cada um individualmente, conforme for feita a Sua vontade, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor continue usando o pastor na nossa vida, Pai. E continue nos dando força, Pai, nos abençoando, Pai. Para que logo mais a gente possa estar estarmos juntos, Pai, novamente com o Senhor no nosso culto, Pai. Presentes em corpo e família, Pai. Quero te agradecer por isso, Pai. Que o Senhor vai na frente e fala conosco. Mais uma vez, conforme o Senhor já vem falando, esses domingos dessa semana, Pai. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar, sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Amém. Obrigado, Jesus. Graça e paz. 2020 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. No mês de novembro, de um ano solapado por uma pandemia. De um ano que evidenciou o quanto que governadores, gestores estão perdidos. O mundo caiu de joelhos diante de um inimigo invisível. Mas estamos nós aqui, vivos, olhando mais uma vez para a palavra deste bom Deus, nesta oportunidade do culto, para que o Cristo eterno traga as verdades eternas, o Cristo libertador apresente a verdade libertadora, o Cristo salvador apresente mais uma vez a mensagem salvadora
de uma forma clara, de uma forma direta, olho no olho, cara a cara, para nós. Desta vez, usarei os 3 evangelhos de uma forma sequencial para expor uma história interessantíssima. A história da cura do jovem lunático. Por isso, eu quero te pedir que acompanhe comigo a leitura que irei fazer. Você pode ficar até com a sua Bíblia aí, mas você perceberá que eu usarei a história narrada nos 3 evangelhos. Nos evangelhos de Mateus, no capítulo 17, no evangelho de Lucas, capítulo 9, e no evangelho de Marcos, capítulo 9. Mas eu quero te pedir que neste momento, você fique com a sua Bíblia aí na mão, mas preste atenção na sequência que eu irei falar agora, que diz assim: no dia seguinte, ao descerem do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram que numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao verem Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Então, Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando-o, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular:
por que não podemos expulsá-lo? Nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Marcas de uma geração. Que tempo, que época foi aquela? Que geração era aquela? Mas cada geração se refere aos nascidos num intervalo de tempo. Nós vemos hoje sendo apresentadas várias gerações e possuem as suas marcas. Por exemplo, há a geração dos Baby Boomers, que são os nascidos entre 1940 a 1960. Atualmente, estes são aqueles que possuem a idade dos 60 a 80 anos. Os estudos mostram que a geração dos Baby Boomers possui algumas marcas. São idealistas, combativos, disciplinados, gostam de iniciar lutas por direitos civis e políticos. Mas há uma outra geração que os estudiosos vão dizer que é a geração X, que são os nascidos entre 1960 a 1980. Estes são aqueles que possuem a idade de entre 40 e 60 anos atualmente. Essa geração ela é um tanto quanto mais cética em relação às autoridades, em relação aos governantes. Ela perdeu um pouco o senso de coletividade e ela é mais individualista e é marcada também por um espírito muito competitivo. Há também a geração Y, os millennials, nascidos entre 1980 e 1995. Atualmente estão com 25 anos a 40 anos. Esta geração pode dizer que eles são os últimos que a nascer, né, a conhecer um mundo sem a internet. Os millennials possuem marcas que os caracterizam. Eles são muito mais flexíveis à mudança. Por isso, eles são mais ávidos por inovação. Esta é uma marca deles. Eles são marcados pelos desafios. Eles são marcados pela instabilidade. Eles não gostam muito de estabilidades, mas são marcados pela paixão, pela ousadia e pelo desejo, né, de novas experiências. Nós temos também a geração Z, que são os nascidos de 95 a 2010. Atualmente estão entre aqueles que possuem a idade de 10 a 25 anos. Esta geração ela é marcada por já ter nascido conectados. Eles é muito comum possuírem e terem uma interatividade muito grande com os smartphones, com os celulares. A vida deles estão muito caracterizadas pelo online e pelo offline. Eles estão plugados. Esta é a ideia. E aí hoje já se fala na geração alfa, que são aqueles que são nascidos a partir de 2010, atualmente com 10 anos de idade. Esse aí, podemos assim dizer que a marca que são os digitais, né, de nascimento. Já saem muitas vezes do berçário com o smart e interagindo de uma forma muito fácil com toda este universo digital. Para eles, a marca é que eles conseguem visualizar, vislumbrar e interagir de uma maneira muito fácil. Cada geração possui a sua marca. Cada geração possui a sua característica. Cada geração possui marcas que descrevem quem é esta geração. Como é que ela interage? Como é que ela age? Como é que ela
toma as suas decisões diante do mundo em que ela está inserida. Pois bem, eu queria falar para você que este texto que nós lemos também vai tratar de uma geração. Este texto também vai apresentar naquilo que eu entendo ser a característica, independente se é a geração dos baby boomers até a geração alfa, todas as gerações possuem esta marca, a marca da geração incrédula. Todas as faixas etárias também estão afetadas por esta marca, a marca da geração incrédula. Quando que ela surgiu, pastor? No Éden, quando os nossos pais resolveram deixar de crer. E aí o efeito disso atingiu a todos, desde dos que nasceram lá atrás, na primeira geração que nós comentamos, até a geração que nós dissemos ser a última, agora marcada pelos que possuem até 10 anos. Por isso, ao olharmos para o texto de hoje, eu quero aprender um pouco mais sobre as marcas da geração incrédula. Quais são as marcas de uma geração incrédula? O texto vai nos apresentar a primeira marca, que encontra-se, e aí eu gostaria que você acompanhasse comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, do verso 14 ao verso 16, que apresenta que a primeira marca de uma geração incrédula é mentes frutíferas para a discussão, porém braços infrutíferos para a solução. A primeira marca de uma geração incrédula é que ela possui uma mente frutífera para os debates, mas braços infrutíferos para a solução. Onde encontra-se isso, pastor? Veja o que diz o texto no capítulo 9 de Marcos, no seu verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Os escribas discutiam com eles. O que aconteceu? Você viu aí, no decorrer do texto que eu li, que um pai estava sofrendo com um filho que estava sendo oprimido, fustigado, vilipendiado, solapado pelas ações malévolas do reino inimigo, do Satanás, literalmente falando. Os demônios estavam destruindo a vida daquela família. Porém, mesmo a despeito deste drama, os escribas vão assediar os 9 discípulos que ficaram no vale, a iniciarem uma discussão, a iniciarem um debate, a entrarem numa celeuma, a entrarem para tentar discutir ali o porquê que eles não haviam conseguido êxito no expulsar daquele demônio. Os discípulos dão ouvido, os discípulos aceitam, os discípulos entram na jogada, nos tolos debates promovidos por aqueles escribas. E eles entram então neste bate-barbas, mesmo deixando ali de lado o sofrimento daquele pai. Mesmo deixando aquele menino que estava ali, porque o texto vai dizer que quando Jesus desce, ele manda trazer o menino. Ou seja, o menino estava ali ao lado, naquela situação, no meio daquela discussão, daquele debate, discutindo o porquê, talvez qual foi o erro doutrinário que não foi observado, por que eles estavam então agindo daquela maneira ou deixando de agir daquela outra maneira. O pai aflito assistia a toda aquela discussão.
Ô pastor, mas era discussão mesmo? Era, irmão, era. O termo grego ali traz a ideia de que os discípulos queriam literalmente controverter. Eles queriam discutir, os escribas queriam usar aquele ambiente ali para discutirem, para estarem altercando, literalmente falando. Agora, o que eu acho interessante é que Jesus desce do Monte da Transfiguração. Ou seja, Jesus acabara de ver, acabara de presenciar a bendita presença, a bendita conversa com Moisés e Elias. E quando ele desce, quando ele vai lá para baixo, ele presencia a rude discussão entre os escribas e os discípulos, devidamente patrocinado por aqueles escribas incrédulos. E eu fico pensando, meus irmãos, que o que era um escriba? O escriba em Jerusalém, ele era um erudito da lei judaica, também um mestre da lei, porque você vai ver traduções ali que vão dizer que se tratavam de mestres da lei, que tinham a responsabilidade de registrar a lei também, de escrever, e também, por que não dizerem alguns escribas, ensinar, de comunicar a vida, de comunicar a lei libertadora, a palavra do bom Deus. E eles ali, ao invés de atenderem à aflição, ao invés de ajudarem na solução, eles estavam discutindo, querendo debater, querendo tratar, querendo bater ali, criar talvez ali mais um compêndio teológico, desconsiderando a dor e o sofrimento daquele pai e daquele menino. Jesus, quando desce, se depara com aquela cena e ele não vai titubear. Ele vai ali, cara a cara, olho no olho, interpelar, intervir, para questionar, literalmente, por que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E outra coisa ali, Jesus não vai ficar indiferente àquela situação. Os mestres vão evidenciar que as suas mentes estavam marcadas pela falta de sensibilidade à dor do outro. A geração incrédula possui líderes, possuem lideranças que são insensíveis à dor do outro. Preferem os debates, preferem as querelas, preferem os atritos, preferem as infinitas discussões sobre temas que não levam a absolutamente nada e desprezam a dor do outro. A geração incrédula, ela possui liderança e liderança religiosa que usa a multidão como plataforma para dar publicidade ao problema alheio, mas sem nenhum interesse em resolver os problemas dos outros. Eles querem a multidão como a oportunidade de entrarem na vitrine. O narcisismo busca a multidão para a promoção da eloquência e da erudição estéril. Guarde isso. Eles usam os métodos. Esta geração incrédula gosta da performance dos debates, gosta do arrazoado eloquente, mas este arrazoado eloquente não comunica vida, não promove transformação, não está literalmente interessado na promoção do bem do outro. Mas as mentes infrutíferas querem os likes, e as gerações incrédulas, elas também estão atrás daqueles que podem performar melhor. Veja,
Uma hora a multidão está prestando atenção nos escribas. Quando Jesus desce, muda, vamos, nós estamos atrás da onde pode ver a coisa acontecer. Perceba, meus irmãos, o quanto que isto é complexo. Eu presto atenção e vejo que a geração incrédula, ela possui líderes que não estão interessados na solução prática. Na solução prática. Eles querem a teoria, eles querem os compêndios, eles querem debater os assuntos no cunho mais acadêmico possível da fé, desprezando soluções práticas que comuniquem a vida e a vida em abundância na vida das pessoas. 2020 anos depois, você talvez possa estar perguntando, pastor, o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver contigo, conosco? Nós também assistimos, irmãos, a uma geração incrédula. Nós também podemos estar participando de uma geração incrédula quando os nossos debates, quando as nossas doutrinas, quando nós promovemos literalmente as querelas e os embates, desprezando a comunicação salvadora com a geração que tanto precisa, que tanto está sendo solapada pelo inimigo das nossas almas. Quantas vezes não assistimos os debates entre calvinismo e arminianismo, o batismo, aspersão ou imersão, igreja preta, igreja branca, igreja amarela, igreja azul, igreja com luz, igreja sem luz. Quantas vezes não vemos os longos debates, grupos pequenos, estudos, escola dominical, método A, método B. As pessoas gastam uma energia enorme, gastam recursos, inventam conferências, fazem as suas reuniões denominacionais e gastam uma energia muitas vezes lutando por códigos, por construções ideológicas tão muito bem feitas para apresentar uma nova visão, sabe lá do quê? Mas são estéreis, não comunicam vida. Quanto das nossas discussões, debates, demonstram muito mais friezas e descasos às pessoas. Quanto das nossas posições são mais para massagear um orgulho de uma erudição e de uma ortodoxia morta, gélida e infértil. Muitas vezes nós não estamos gastando força, energia, recursos, dinheiros em discussões e debates, enquanto o mundo não está sendo alcançado, impactado e transformado. Quantas vezes nós muitas vezes assistimos pessoas que gastam horas e horas e horas e horas para discutir sobre a influência do asfalto no superego da minhoca. E um povo ao nosso lado indo para o inferno. A geração incrédula é marcada por mentes frutíferas para a discussão, mas braços omissos para a comunicação da vida, para a ação da solução. Até aqui, aprendemos que naquele encontro cara a cara, olho no olho com Jesus, a primeira marca evidenciada por Cristo, combatida por Cristo, foi a marca de mentes frutíferas para a discussão e braços infrutíferos para a solução. Porém, o texto vai apresentar mais uma marca da geração incrédula. A segunda marca é
uma extrema influência do universo espiritual maligno na juventude. O texto de Lucas 9, 38 a 40 vai dizer o seguinte: Mestre, suplico para que vejo o meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Agora olha só que coisa interessante. Jesus acabara de descer do monte da transfiguração, um local em que viu a manifestação da glória de Deus, do domínio do Deus Pai, para presenciar o domínio opressor da obra de um opressor parasita chamado Satanás na vida de um jovem. Vemos como é que o inimigo das nossas almas está interessado na juventude. E como é que ele age? O texto ali vai dizer que ele se apodera. A palavra apoderar aqui traz a ideia de tornar-se senhor, de assenhorar-se, de tornar-se o mentor, de tornar-se o dominador da juventude. Ele toma a mente, ele domina aquele jovem de uma maneira que o leva a intentar contra a própria vida. Ele vai literalmente atuar naquele jovem, e se você parar para olhar o que é a juventude é um momento de celebrar vida, a juventude é um momento de aprendizado, a juventude é um momento de você tomar literalmente o mundo que aí está e conquistá-lo e alcançá-lo. E este homem, este jovem, literalmente vai ser vitimizado, vai ser oprimido, vai ser escravizado pelo Satanás, pelo inimigo das nossas almas. D.C. Riley asseverou certa vez que este texto nos ensina que aprendemos que desde cedo somos passíveis de sermos prejudicados por Satanás. Pastor, mas onde está a palavra cedo aí? A palavra para menino aí, desde a infância, é brefos, que traz a ideia de infância intrauterina. Irmãos, o ensino aqui é precioso. O inimigo das nossas almas está interessado em parasitar a infância das pessoas. Por isto é que nós vemos tanto investimento em atingir a vida das crianças, dos adolescentes, o mais cedo possível. E se possível for no útero. No útero. Por isso você assiste um ataque dos inimigos nas programações midiáticas, nas programações esportivas, nos currículos escolares, no ataque à desestruturação da família. Você vê um ataque dos pedófilos, você vê crianças sendo abusadas emocionalmente, vendo crianças, adolescentes sendo atacados nas mais diversas áreas. Nós precisamos estar atentos. O inimigo das nossas almas está interessado em atingir a infância na mais tenra idade. Lembro do meu pastor, querido amado pastor Júpiter, que ele orientava a mim na época da chegada do Mateus, meu filho. Ele falava sobre a importância de você colocar perto do berço áudios da palavra do bom Deus, porque é comprovado que a criança, mesmo dentro do útero, já interage ouvindo e escutando o universo externo, e ele já vai aprendendo a palavra do nosso
bom Deus. O reverendo Hernandes, sabiamente, observando o ambiente atual, disse: há uma orquestração do inferno para atingir as nossas crianças. 2020 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, nós vemos o quanto que há um ataque e os resultados desse ataque à juventude. E como que nós evidenciamos e vemos isso? Uma promoção larga de incentivo de que os nossos jovens destruam a sua vida através de uso de substâncias químicas. Você vê, quando você assiste e pode presenciar eventos extremamente regados a todo tipo de bebidas, de usos de substâncias para atingir o jovem mais cedo possível. Assistimos estarrecidos o crescimento do suicídio entre crianças de 10 a 14 anos. Como relatou o médico Miguel Boarati, do HC, que apresentou esta realidade. Você vê investimentos das mais diversas ordens. Recentemente, nós assistimos uma tal de uma estratégia de baleia azul. Filmes, séries que conduzem as crianças a uma erotização precoce. E como disse um estudioso a respeito disso, que essa erotização, essa excessiva sexualização da infância e da adolescência acabam por marcar o desenvolvimento de uma série de doenças psíquicas ligadas a quadros diversos como neuroses, comportamentos obsessivos, compulsivos, psicoses, fobias, transtornos de ansiedade e depressão. Quase todos, se não, diz lá o estudioso, a maioria diretamente ligados a cenários de carência afetiva ou baixa autoestima, abandono ou abuso parental ou de pessoas próximas, seja físico ou somente emocionais, agravados por uma sociedade que possui uma mídia que valoriza, enfatiza e vende uma erotização do comportamento em uma escala sem precedentes. Assina primeirainfância.org.br. A juventude brasileira sendo atacada por esse espírito, literalmente, de erotização. E nós, muitas vezes, como pais, celebramos e permitimos isto entrar dentro dos nossos lares e achamos tudo muito normal. Há um ataque que tenta desconstruir a identidade do menino, da menina, querendo pulverizar, querendo dizer que não se pode definir, e aí fica esse maquiar, essa ideologia nefasta. E muitas vezes nós não nos posicionamos e achamos que está tudo bem, que está tudo normal, e não entramos na luta e não entramos na batalha. Não se iludam. O inimigo das nossas almas quer porque quer atingir a nossa infância, a infância dos nossos filhos, da nossa sociedade. Alerta, igreja. Como pais, até quando iremos, ao invés de se opor ao reino parasita que ataca os nossos filhos, muito pelo contrário, às vezes nós aplaudimos e compactuamos com a postura do inimigo em relação aos nossos filhos?
não temos compromisso com o pecado. Nós amamos o pecador, mas é triste ver pais que aprovam, pais que estimulam, pais que estão muitas vezes em redes sociais apoiando francamente causas que Jesus nunca apoiaria, sem perceber que estão cumprindo a agenda do inimigo das nossas almas. Assisto estarrecido a ausência de muitos adolescentes e jovens nos exercícios espirituais congregacionais e muitas vezes estimulados por genitores, por pais. É lamentável o que nós assistimos. Você precisa abrir os seus olhos. É preciso alerta. Igreja, alerta. Precisamos nos esforçar para fazer o bem espiritual aos nossos filhos, desde os primeiros anos. Pois se não os assumirmos a vanguarda, a dianteira, o parasita mor o fará. A agenda nefasta o fará. Se não levarmos as nossas crianças a Cristo, ao Deus verdadeiro, certamente os cupins levarão ao Deus deste século para cegá-los. A geração incrédula é marcada por mentes infrutíferas que amam os debates e têm braços curtos para a solução. Aprendemos também que a geração incrédula é extremamente influenciada e alvo da ação nefasta do parasita Satanás. Porém, o texto vai nos apresentar que a terceira marca de uma geração incrédula é que os pais são rasos espiritualmente. Os pais são rasos espiritualmente. Pastor, onde o senhor vê isso? Capítulo 9 de Marcos. Aquele pai traz o seu filho, e quando ele é confrontado por Cristo, ele vai dar uma desculpa que vai evidenciar o quanto que a fé dele depois, lá na frente, vai declarar ser uma fé rasa, pouca, diminuta. O versículo 17 diz assim: e dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito imundo, e este o apanha, o lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei aos teus discípulos, preste atenção, roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Jesus disse, vira e diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante. Veja como a fé daquele homem, ela é evidenciada como sendo uma fé rasa, uma espiritualidade rasa. A primeira evidência de uma espiritualidade rasa está mostrada no verso de número 18. Roguei-te aos teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Você sabe qual que é a primeira evidência de uma fé rasa? A fé rasa deposita a responsabilidade da falta de sucesso na conta dos outros. Veja lá, o filho sofria, o filho estava naquela situação agonizante, e ele, quando questionado por Cristo, ele fala: ó, eu trouxe o meu filho
e coloquei aí nas mãos dos seus discípulos, mas eles nada puderam fazer, então a situação continua do jeito que está, porque eu trouxe, mas eles não deram conta. Lembre-se, Jesus estava ali questionando, e aquele homem estava também no meio da fufuíca, no debate lá. A culpa é deles, é o que ele está dizendo em outras palavras. Eles não foram eficazes. Eles não conseguiram. O método que eles usaram não foi o melhor. Em outras palavras, eles foram ineficazes. Ele está aqui evidenciando a crença de muitos nos dias de hoje. É aquela ideia da rezadeira, de que você tem alguém que possui o poder, que você tem alguém que conhece, que você tem alguém que é cheio da unção, que você tem alguém que é o ungido. É a terceirização. É a ideia de depositar a esperança no braço do homem. É a ideia de você nomear um sacerdote, um intercessor. É a ideia que nós vemos muitas vezes. Eu vou para aquela igreja. Por quê? Porque naquela igreja tem o pastor top 5, o cara que tem o poder. É a ideia de que eu vou buscar aquele que tem a oração forte. É esta a ideia que está por detrás. E quando não dá certo, eu culpo o outro. A minha igreja que não tem. O problema eu já busquei aconselhamento com fulano A, já fiz o curso B, já fui na conferência Y, eu já tô, e não dá certo. Então agora eu vou buscar o próximo. Eu estou então atrás do terapeuta A, do terapeuta B, ou seja, essas pessoas que possuem a espiritualidade rasa, elas estão sempre, na verdade, condicionando o sucesso deles ao poder do outro, à autoridade que o outro tem. Jesus, como um médico atencioso, inicia uma caminhada para demonstrar para aquele pai que ele precisava deixar a espiritualidade rasa para navegar nas águas profundas da fé. Jesus vai iniciar uma trajetória, uma caminhada, uma conversa com aquele homem para que promover a ele as condições de deixar a espiritualidade conjugada na terceira pessoa do plural para uma fé praticada conjugada na primeira pessoa do singular, no eu. Ele vai tirar o eles como solução e vai apresentar a fé do eu, a fé da primeira pessoa na pessoa de Jesus Cristo. Deixar a crença de que há um sacerdote que tem o poder e que só ele acessa os santos dos santos para falar com Deus. Cristo aqui vai trazer a ideia literalmente que depois daquilo que ele fez na cruz, o véu se rasgou e todo mundo tem o acesso através dos méritos de Jesus. A segunda evidência de que aquele pai praticava uma fé rasa é que ele cultivava no coração a dúvida e a fé. O versículo 21, Jesus pergunta para o pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E ele vai responder: desde a infância. Muitas vezes, ele é lançado naquele drama todo. E Jesus, no versículo 22, vai trazer ao conhecimento ali, registrado por Marcos, que o homem diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas olha a dúvida no coração dele. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Se tu podes alguma coisa? Hendricks vai falar que esta
expressão denota que o pai aceita a possibilidade de que Jesus poderia ser capaz de ajudar, embora não tivesse completamente seguro disso. Ele não tem fé suficiente no Salvador. Tiago diz o seguinte: porém com fé, em nada duvidando. Por quê? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra. Aquele homem, desde a infância, parece-me que estava praticando esta fé com dúvida. Então aparecia um, ele levava, aparecia o outro, ele levava. Ou seja, ele estava para lá e para cá. Por quê? Porque quem oscila entre a dúvida e a fé é como um João bobo que fica para lá e para cá na frente daqueles postos de gasolina, levando paulada de tudo quanto é lado. A dúvida atrapalha. A fé tem uma inimiga declarada, a dúvida. Ela separa, ela atinge. Por isso que é comum pessoas que têm espiritualidade rasa, uma hora tá aqui, recebe uma instrução, é verdade, é verdade, é verdade. Daqui a pouco estão quebrando o pau, estão lutando lá com os mesmos problemas de outrora. Jesus vai falar para aquele homem, no versículo 23, que tipo de fé é essa? Jesus, no versículo 23, vai falar para ele que não é uma questão de poder, mas é uma questão de crer. O versículo 23 diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, a libertação é possível ao que crê. Em quem? Em Cristo. A mudança é possível ao que crê. Em quem? Em Cristo. A mudança, a transformação é possível a quem? A quem crê. Em quê? Em Cristo. A quem se relaciona com uma fé genuína e verdadeira no Jesus poderoso e libertador. Jesus conduziu aquele homem a um nível mais profundo de fé. O versículo 24 vai dizer que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus despertou naquele coração que a genuína fé é marcada pela crença sem duvidar. Ele creu. A genuína fé é marcada pelo profundo senso de dependência. Ajuda-me. A genuína fé evidencia que tudo depende do Cristo e que nós somos imperfeitos. Ele vai dizer: ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus então vai operar. Vendo Jesus que a multidão concorria, Jesus interfere. Um coração com fé genuíno, uma fé salvífica no Cristo que salva, meu irmão, minha irmã, o resultado não pode ser diferente. E Jesus, mostrando-se superior e infinitamente maior que todo o universo espiritual do mal, Jesus, com uma só palavra: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E o resultado você sabe. Aquele jovem foi liberto. Aquele jovem foi transformado. Mais tarde, os discípulos vão ter uma conversa com Cristo. Por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus, no versículo 29, vai dizer: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E eu quero fazer algumas aplicações diretas a nós. Primeiro, o quão é equivocado abrir a nossa agenda para discussões que não promovem libertação
e não comunicam vida aos que precisam. Eu quero que a igreja hoje, você, decida uma vez por todas, sair destas discussões inférteis, iníquas, inócuas, e que só promovem frieza, que só promove incredulidade. E vamos lutar para encerrar este ano e iniciar este ano praticando e sendo uma igreja bíblica, contemporânea, para que assim sejamos relevantes na localidade onde estamos inseridas. Fujamos das discussões inúteis. Talvez você essa semana foi questionado literalmente, foi chamado a debater sobre esses tipos de assunto. Caia fora. Fuja. Segundo, aprendamos uma vez por todas o quão danosa é a fé praticada na superfície. Chega de terceirizar, de atribuir ao outro a responsabilidade pelo seu sucesso espiritual. Chega, você vai continuar a ficar procurando mais e mais a próxima estratégia, o próximo instrutor, o próximo mentor. Vai aparecer um outro, vai aparecer um método, vai aparecer mais um, e você vai ficar oscilando mais uma vez. Por quê? Porque você insiste em não aprofundar o seu relacionamento espiritual com Cristo. Chega de fé rasa. Vamos navegar em águas mais profundas. Vamos devotar mais força na intimidade com Deus. Terceiro, o quão é necessário entender que há níveis de opressões diferentes, castas, e que é urgente uma postura de oração e jejum, que traz a ideia do seguinte ensino: nós precisamos aprofundar a intimidade com Deus. Pouca oração, pouco poder. Pouca consagração, pouca relevância. Quarto e último ensino. Nós temos o Cristo libertador, que cara a cara, olho no olho, direto e reto, nesta noite, te pergunta: se creres, verás a glória de Deus na tua vida, na vida do teu filho, na vida da tua família, na vida da sociedade, na vida de todos aqueles que você ousar falar do amor e da vida em abundância que só este Cristo tem para dar. Fica firme, fica conosco, fica com Cristo, nas linhas e nas entrelinhas. Que Deus te abençoe. Quero orar. Deus, abençoe este meu irmão, abençoe esta minha irmã, que mais uma vez foi chamado a tomar uma decisão, a aprofundar, ó Deus, a vida de intimidade contigo. Opera, Deus, na vida deste meu irmão, desta minha irmã. E agora que ele apresenta a vida dele ou alguém
que está também precisando desta intervenção miraculosa que só o Senhor pode fazer. Nós queremos te pedir, opera nesta hora um milagre em nossa vida e na vida daqueles a quem intercedemos, hoje e eternamente. Amém. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e sempre consoladoras intervenções do Santo Espírito de Deus te abençoe e abençoe todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe.